tenho 81 anos. E deixe-me te dizer uma coisa que ninguém fala quando você chega nessa idade. Envelhecer não é sobre desistir. Não é sobre sentar numa cadeira e esperar o tempo passar. Envelhecer é, na verdade, quando você finalmente tem coragem de ser honesto. Quando a gente fica velho, a gente para de ter medo de dizer não. Para de tentar agradar todo mundo. Para de contar as horas para ser aprovado. Mas sabe, nem sempre a gente aprende isso sozinho. Às vezes, a vida precisa nos ensinar da forma mais dura possível. Meus filhos fizeram um plano. Um plano muito bem pensado, com advogado e tudo. Eles planejavam me tirar de circulação. Declarar que eu não tinha mais capacidade de fazer minhas próprias decisões. E sabe por quê? Pela casa. Apenas pela casa. Mas o que fiz depois não foi vingança, não foi drama. Foi algo muito mais simples. Foi aprender a viver. E é por isso que estou aqui contando essa história para você. Porque às vezes a gente precisa perder tudo o que construiu para entender o que realmente importa. Se você já sentiu algo parecido na sua vida, se você já foi traído por quem você amava, se você já se questionou se o sacrifício que fez foi em vão, eu preciso que você fique comigo. Assine esse canal, deixe um comentário me dizendo se você reconhece um pouco dessa história em sua própria vida. Porque você não está sozinho. E essa história não acaba onde a gente pensa que acaba. Construí essa casa em 1974. Eu tinha 32 anos. Não era rico. Não era engenheiro nem nada disso. Era um pedreiro, um homem com mãos calejadas e um sonho. Lembro do primeiro dia como se fosse ontem. O terreno era só mato e pedra. Acordava antes do sol nascer, 6 da manhã, escuro ainda, e já estava lá com a enxada. Os vizinhos achavam que eu era maluco. Vai morrer nesse calor, seu José, gritavam para mim. Mas eu não ouvia direito, sabe? Eu só ouvia o barulho da minha enxada naquela terra vermelha. O cheiro dela quando secava um pouco depois que eu colocava água. Aquele cheiro que só quem trabalha na terra conhece. Depois vieram os outros caras. Meu primo Arlindo, meu vizinho seu Milton. A gente trabalhou junto durante meses. Erguendo cada parede, cada tijolo colocado era uma promessa. Uma promessa para mim mesmo, sabe? Uma promessa de que eu podia construir algo que durasse. Que meus filhos um dia pudessem dizer, meu pai construiu isso. Marlene vinha todos os dias me trazer água fresca numa jarra de vidro. Ela tinha os cabelos pretos compridos, lisos, presos com um pano rosa. Rosa mesmo. Aquele rosa que você vê em flores antigas. Ela trazia água com limão e açúcar, nada de especial, mas eu esperava por aquele copo todo dia. Sentava num toco de árvore, descalça porque tinha pena de pôr os pés nas pedras quentes, e ficava lá me olhando trabalhar. Nunca dizia nada chato. Nunca o é, que demora ou quando fica pronto. Nada disso. Ela só olhava. Aquele olhar que você sente na pele. A gente se casou no ano anterior, num jogo de azar que ninguém planejou direito. Mas desde o começo, desde o primeiro dia, Marlene tinha uma fé em mim que eu mesmo não tinha em mim mesmo. Confiança, sabe? Aquela confiança de quem realmente acredita. Eu pensava assim, José, a gente não pode decepcionar essa mulher. Não por medo, não. Por gratidão. Porque ela acreditava em mim de um jeito que meu pai nunca acreditou, que minha mãe nunca disse em voz alta. Marlene simplesmente sabia que aquela casa ia ficar pronta, que a gente ia ter coisas boas. E a gente tinha. Primeiro veio o Ricardo. Dezembro de 1975. Pequeno, escuro, parecia comigo. Cláudia nasceu 3 anos depois, em maio. Ela era igualinha à mãe, loura mesmo, uns olhinhos azuis. E depois veio o Fábio, em 80. Quando cada um deles nasceu, a casa ainda estava sem acabamento. Ricardo acordava com a poeira da reforma. Cláudia rastejava no piso que eu mesmo tinha sentado, aquele piso de cerâmica vermelha que custa caro até hoje, custava mais naquela época. Fábio cresceu já ouvindo as histórias sobre como a gente construiu tudo aquilo.
Eu colocava cada um deles no meu colo quando voltava do trabalho. Eles cheiravam a pó de talco, a leite. Cláudia puxava minha orelha. Ricardo já era quietinho até naquele tempo. Fábio era bagunceiro, sempre caindo de um lado para o outro. Marlene cozinhava feijão todo domingo. Começava cedo, 7 da manhã, primeiro o sofrito, depois a água fria, o sal na hora certa, e a gente sentia o cheiro desde o quarto. Aquele cheiro que diz que tem gente em casa, que tem comida para comer, que tem segurança. A gente comia naquela mesa com cadeiras diferentes, sabe? Umas que meu primo me deu, outras que eu recuperei da rua, uma que Marlene pediu para sua mãe dar. Nenhuma batia com a outra. Mas cada um deles tinha uma favorita. Ricardo gostava da cadeira vermelha porque ela era mais alta. Cláudia puxava a cadeira de madeira clara porque ela tinha uns desenhos bonitos nas costas. Fábio só queria que tivesse comida no prato. Os domingos eram assim, a gente todo junto naquele piso que eu tinha sentado com as minhas mãos. Meu pai, sabe, ele era um homem que não falava muito. Não abraçava. Não dizia essas coisas de eu te amo. Ele trabalhava desde cedo até de noite, voltava cansado, comia e ia dormir. A gente sabia que ele amava a gente porque ele provia. Porque ele não abusava da mãe. Porque ele aparecia. Isso era amor para ele. Isso era amor para mim também durante muito tempo. Eu aprendi a amar assim, construindo, trazendo dinheiro para casa, sendo responsável, não desistindo. Quando o Ricardo ficou doente aos 7 anos, tinha uma febre que não baixava. Marlene passava água fria na sua testa e rezava. Eu sentei na beirinha daquela cama de criança e fiquei acordado a noite inteira. Só olhando para aquele menino quente, aquele corpo pequeno suando. Eu não podia dizer as palavras, não vinha, sabe? Mas meu corpo sabia. Minha presença sabia. Eu estava lá. Se fosse preciso, eu teria morrido no lugar dele naquela noite. E Ricardo sabia disso. Ele dormia tranquilo porque eu estava ali. Isso era meu jeito de amar. Eu construía a casa porque amava. Eu cozinhava um arroz do lado de Marlene aos domingos porque amava. Eu aparecia na escola de Cláudia porque amava. Eu ouvia os problemas de Fábio sem falar nada porque amava. Tudo era amor, só que silencioso. Só que de mãos dadas, não de palavras. Ricardo cresceu e virou sério como eu. Trabalhou em banco, ganhou dinheiro, casou com uma mulher certinha. Cláudia se casou com um advogado e tiveram 2 filhos. Fábio abriu uma firma de contabilidade e viaja o tempo todo. Quando eles saíram de casa, aquela sensação estranha veio. Como um trabalho terminado, sabe? Marlene e eu olhávamos um para o outro e tínhamos certeza de que tínhamos feito certo. Eles eram pessoas boas. Pessoas que podiam andar sozinhas no mundo. Meu trabalho tinha terminado. Ou pelo menos era assim que eu pensava. Marlene recebeu o diagnóstico em 2019. Câncer. Aquela palavra na boca do doutor na sala de espera branca demais, com luzes frias que queimam os olhos. Marlene estava de mãos dadas comigo. Quando ele disse a palavra, ela apertou mais. Como se quisesse me trancar dentro dela. Como se enquanto segurasse minha mão, a coisa não fosse tão real. Os filhos começaram a vir mais vezes. Ricardo ligava para saber que horas eram as consultas. Cláudia oferecia para pagar os remédios. Pode deixar comigo, pai. Fábio aparecia nos fins de semana com frutas. Tudo muito correto, muito organizado. Mas tinha coisa estranha no ar. Conversas que paravam quando eu entrava no quarto. Olhares que passavam entre eles enquanto Marlene dormia. Quando a gente fica velho, a gente aprende a ler silêncios. E aquele silêncio era específico. Era um silêncio de planejamento. Mas eu tinha prioridade. Marlene estava morrendo, e enquanto ela precisasse de mim, nada mais importava. Eu acordava antes dela, fazia chá, colocava na cama dela ainda deitada. A gente assistia novela velha na televisão. Ela que escolhia qual. Eu seguia a mão dela na minha.
Quando ela piorou mesmo, nos últimos meses, eu transferi a cama dela para a sala. Pus de frente para a janela da cozinha. Assim ela podia me ver enquanto eu cozinhava. Podia me ver enquanto eu vivia. E eu podia ouvir ela respirar. Quando um casal fica junto o tempo todo, a respiração vira relógio. A gente sabe se está dormindo fundo ou se está sofrendo só de ouvir. As últimas semanas foram silêncio. Ela acordava menos. Comia menos. Mas apertava minha mão do mesmo jeito. Na segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2020, acordei cedo como sempre. Tinha insônia a semana toda. Não conseguia dormir sabendo que aquilo era o final. A gente sente, sabe? O corpo sente que aquilo não vai levar mais tempo. Ela respirou menos vezes naquela madrugada. Eu contei em silêncio. 25 respirações por minuto. Depois 20. Depois 15. Depois ela parou de respirar. Naquele segundo exato, a cor da pele dela mudou. Ela ficou pálida de um jeito que nem parecia mais Marlene. Parecia uma cópia feita de cera. Aquele rosa que tinha nas bochechas dela sumiu tudo. Eu não chorei. Acho que eu não tinha permissão para chorar naquele momento. Eu tinha que ser homem. Tinha que fazer o que vinha depois. Ligar para Ricardo. Avisar a Cláudia. Chamar a ambulância para tirar o corpo. Eu fiz tudo isso. Tudo muito prático. Muito profissional. Como se eu fosse outra pessoa vendo José fazendo esses telefones. Depois, quando terminaram as cerimônias, quando o caixão foi enterrado, quando os filhos voltaram para a casa deles, aí a casa virou um lugar que eu não reconhecia mais. Marlene tinha uma cadeira de leitura na sala, de frente para a janela. Uma cadeira com almofada de floral, rosa e branco, desgastada no braço direito exatamente no lugar onde ela descansava o cotovelo. Quando ela morreu, aquela cadeira ficou mais importante do que qualquer coisa da minha vida. Porque a vida dela estava ali. Eu podia cheirar o perfume dela na almofada. Podia ver o seu corpo naquela cadeira, quieto, feliz, tranquilo. Depois da morte dela, isso era tudo o que eu tinha. Aquela cadeira e aquele cheiro. E o silêncio. Não era silêncio qualquer. Era silêncio consciente. Era o silêncio de quem sabe que a gente não vai ouvir a outra pessoa nunca mais. Quando começou a fazer 4 da tarde todos os dias, eu tinha que sair de casa. Porque aquele era o horário em que Marlene voltava da venda. Voltava com o pão, com a notícia de qual vizinha tinha tido filho, com histórias de gente que eu nunca ia conhecer, mas que ela conhecia porque conversa com todo mundo. 4 da tarde era quando a casa ficava abarrotada de vida. Então, quando ela morreu, 4 da tarde vira uma faca. Uma faca que entra silenciosamente e corta tudo. Eu comecei a andar pela vizinhança a essa hora. Fingia que tinha coisa para fazer. Que precisava de pão, de leite. Qualquer coisa para sair. Quando voltava, aquela cadeira seguia ali, esperando. Eu comecei a conversar com a cadeira. Com o jardim. Com o mango que tinha no fundo. Não é loucura, deixe-me te dizer isso. Não é loucura quando a gente está defendendo a própria sanidade. Eu conversava com Marlene porque ela tinha saído de casa, mas não tinha saído de mim. Porque a memória dela viva era mais real do que muita coisa que eu via na rua. Porque quando a gente ama de verdade, morte é só uma técnica. É só uma pausa. Ricardo apareceu numa terça sem avisar. Vinha com café na mão de um jeito que parecia ensaiado. Sentou naquela mesa onde Marlene e eu tomávamos café toda manhã, durante 45 anos. Ele tomou um gole e depois falou. Falou assim, um lugar seguro, pai. Com pessoas da sua idade. Sem você precisar se preocupar com a casa. As palavras saíram da boca dele muito lisas. Muito praticadas. Ele nunca me olhou enquanto falava. Isso é o que mais dói, sabe? Não são as palavras. É quando a gente vê que o outro não tem coragem de olhar nos olhos enquanto mente. Eu disse não. Muito simples. Não, Ricardo. Eu vou ficar aqui. Ele não insistiu.
mas deixou uma fumaça no ar, uma sensação de que aquilo não tinha acabado. Só tinha começado. Cláudia veio com o marido no sábado seguinte. Eles caminharam pela casa como se estivessem numa imobiliária. Entravam nos quartos, mediam com os olhos, tocavam nas paredes. Cláudia tocava nas paredes como se estivesse medindo. Como se aquela casa fosse um objeto que dava para calcular. Eu apontei o barro que estava caindo na cozinha, aquela rachadura que eu tinha deixado com preguiça para consertar. Seu marido olhou para Cláudia. Um olhar. Um único olhar que eu não era para ver, mas vi. Aquele tipo de olhar que significa essa coisa está se deteriorando. Precisa de boas mãos. Aquele tipo de olhar que diz essa propriedade tem potencial. A vizinha Dona Geralda me parou na rua. Ela é mulher que sabe de tudo o que acontece na quadra. Seus filhos vieram falar comigo, seu José. Falaram que você anda esquecido. Que sua memória não está tão boa assim. Aquelas palavras foram como uma pancada. Eu, que guardo cada número de telefone que tive na vida. Que guarda cada endereço de obra que trabalhei em 40 anos de profissão. Que sabe a data de cada aniversário, cada feriado, cada morte importante da minha família. Esquecido? Eu tentei defender meus filhos para ela. Tentei dizer que eles estavam preocupados. Mas minha voz saiu oca. Saiu como se eu mesmo não acreditasse nas palavras. Entrei em casa depois disso. Fui direto para aquela cadeira de Marlene. Aquela almofada rosa é branco. E pela primeira vez desde que ela morreu, eu senti vontade de chorar. Não de tristeza. De raiva. De raiva fria, daquela que queima lento. Eu tinha construído uma casa. Tinha levantado 3 filhos. Tinha amado uma mulher como um homem de verdade ama, sem palavras de açúcar. E aquilo era o que recebia em troca? Um plano. Um advogado. Uma fala ensaiada de que eu estava perdendo a memória? Aquela raiva foi importante. Porque aquela raiva me acordou. Fábio veio numa quinta-feira. Coisa rara, porque Fábio está sempre viajando. Mas naquele dia ele veio. E ficou nervoso a noite toda. Olhava o relógio a cada 5 minutos. Saiu cedo, disse que tinha uma reunião à noite. E deixou o celular na mesa da cozinha. Computador, sabe? Eu estava lendo um jornal velho, daqueles que guardo, porque jornal velho é como livro de história da gente. De repente o telefone dele vibrou. A tela acendeu. Grupo Família. Um grupo que eu não estava. E a última mensagem de Fábio era clara demais para ser mal entendida. Pai ficou quieto hoje. Acho que está desconfiando. Precisa acelerar o processo com o advogado. Meus olhos foram lendo sozinhos. Semanas de mensagens. Ricardo coordenando com um advogado amigo sobre a tal interdição, que é uma palavra bonitinha para tirar de uma pessoa o direito de ser pessoa. Cláudia perguntando quanto tempo levava o processo. Fábio urgindo para acelerar porque tinha dívidas. Ricardo dizendo que queria ficar com a casa. Cláudia querendo a conta de banco e as joias da mãe. Fábio querendo sua parte rápido. Nenhuma mensagem perguntando como eu estava. Se eu tinha comido. Se eu estava dormindo. Se eu tinha medo. Se a solidão tinha um peso específico. Tudo era interdição e incapacidade cognitiva. Tudo era números. Tudo era o que eu tinha, não quem eu era. Coloquei o telefone exatamente no lugar onde ele estava. Quando o Fábio gritou da sala que tinha esquecido de pegar o celular, eu chamei dele do quarto. Tá em cima da mesa, filho. Ouvi ele pegando. Ouvi a porta fechando. Aquela noite deitei no escuro. Ouvi o ventilador da Marlene rodando. Ouvi um cão latindo longe. Ouvi o mango ao vento no quintal. E pensei em tudo que tinha feito. Pensei na minha mãe que cozinhava feijão preto todo domingo como se fosse uma reza. Pensei no meu pai que acordava escuro demais e voltava cansado demais. Pensei em Marlene que acreditou em mim desde o primeiro dia. Pensei em Ricardo que nasce em meio à poeira de obras.
Pensei em Cláudia pequena rastejando naquele piso que custou caro. Pensei em Fábio, que era bagunceiro, mas tinha um coração bom. E tudo aquilo que eu tinha feito, toda aquela vida de trabalho, de sacrifício, de estar presente sem falar muito, tudo aquilo tinha se transformado, dentro de um grupo de WhatsApp, em incapacidade e processo legal. Eu não era uma pessoa. Eu era um problema a ser resolvido. A gente constrói. A gente planta. A gente ama. E se Deus quiser, tudo continua de pé para as gerações que vêm depois. Mas e quando as gerações que vêm depois veem a gente só como uma propriedade? Quando o sacrifício vira um ativo para ser dividido? Naquela noite, na escuridão do quarto onde tinha dormido 45 anos com Marlene, eu tomei uma decisão. Não era uma decisão de raiva. Era uma decisão de honra, de coragem, de ser honesto comigo mesmo. Na segunda-feira de manhã, liguei para Ferreira, meu advogado, amigo de 30 anos. Contei tudo para ele. As mensagens, o plano, o advogado coordenando a interdição, a divisão da herança que eles já estavam fazendo sem mim estar morto. Ferreira não ficou surpreso. Ele disse aquela frase que me dói até hoje: acontece mais do que o senhor imagina, doutor. Como se todo pai rico, ou que tinha uma casa, vivesse com medo de seus filhos. Ferreira arrumou os papéis e a gente começou. Primeiro que tudo, eu ia mudar meu testamento. A casa. Aquela casa que custou os melhores anos da minha vida. Aquela casa que tinha o piso que eu deitei com as minhas mãos. Aquela casa que tinha a cadeira de Marlene. Aquela casa toda. Eu ia dar para uma instituição. Uma instituição de verdade, que cuida de gente velha. Que respeita os velhos. Que sabe que velhice não é incapacidade. Que sabe que a gente que é velho ainda vale a pena. Eu conheci uma através da igreja. Uma boa. Ferreira perguntou se eu era vingança. Se eu queria machucar meus filhos. E eu respondi assim: não, Ferreira. A casa precisa continuar sendo refúgio. Precisa continuar salvando gente. Esperei um mês inteiro antes de dizer nada para eles. Aquele mês foi diferente. Eu comecei a fazer coisas que nunca tinha feito. Café na varanda todas as manhãs. Comprei um rádio antigo, daqueles de pilha, dos anos 80. Acordava e ligava aquilo. Ouvia a notícia da manhã. Ouvia pássaro cantando no mango. Aprendi o nome de uns pássaros. Ouvi o vento. Durante 80 anos de vida, 80 anos, eu trabalhei tanto que nunca vi pássaro. Nunca escutei vento de verdade. Nunca notei que aquele mango no meu quintal é uma coisa linda de se olhar. Ficava verde, daquele verde que só árvore velha fica. Aquele verde que conhece estação, que conhece chuva, que conhece secura. No domingo mandei mensagem para os 3. Simples assim: vamos almoçar aqui domingo? Como era antes. Ricardo respondeu rápido: claro, pai. Cláudia perguntou se era alguma data especial. Fábio mandou um certo. Ninguém desconfiou. Porque ninguém esperava que um velho de 80 anos tivesse coragem de nada. Acordei cedo naquele domingo. Fiz feijão. Tentei fazer do jeito que Marlene fazia. Sofrito lento. Folha de louro. Água fria, não quente. Sal na hora certa. Linguiça só no final. Não saiu tão bom quanto a dela. Mas tentei. A gente tenta. Pus a mesa como era antes. Com as cadeiras diferentes. Sem fingir que combinava tudo. Sem vergonha de ser imperfeito. Eles chegaram no mesmo horário. Ricardo chegou primeiro, com a família dele. Cláudia veio só com o marido. Fábio chegou de táxi, como sempre. A gente comeu. Conversou sobre coisas idiotas. Sobre o calor que estava fazendo. Sobre um sobrinho que tinha sido aprovado em um concurso. Sobre nada importante. Eu deixei eles falarem. Deixei a gente ter aquele tempo normal.
Porque talvez fosse a última vez que a gente fazia isso. Como família. Como se nada tivesse acontecido. Como se aquele grupo de WhatsApp não existisse. Quando terminamos de comer, quando os pratos ainda estavam sujos na mesa, eu comecei. Não levantei a voz. Não fiz drama. Contei a história como quem relata um fato. Contei sobre a quinta-feira. Sobre o celular deixado na mesa. Sobre as mensagens. Sobre cada uma delas. Sobre interdição. Sobre incapacidade cognitiva. Sobre quem queria o quê. Ricardo ficou pálido demais. Disse: isso não é possível, pai. As palavras saíram fracas da boca dele. Cláudia começou a chorar. Falou que era tudo mal entendido. Que nunca seria, que não era como parecia. Que ela me amava. Que aquilo não era amor, era preocupação. Fábio não disse nada. Só olhou para o prato. Quando terminei de contar, quando não tinha mais o que falar, eu disse isso: eu não preciso que vocês concordem. Eu só precisava que vocês soubessem que eu descobri. Que eu pensei. Que eu escolhi outro caminho. Ricardo saiu logo depois. Abraço rápido em Cláudia, um aperto de mão comigo. Sem falar nada. Como quem sai de um lugar que não pode mais estar. Cláudia ficou mais. A gente conversou sobre coisas que não resolvem nada. Sobre como a gente ama errado às vezes. Sobre como as pessoas podem ser egoístas sem querer ser mais. Ela me abraçou na porta. Um abraço longo. Eu retornei o abraço. Mas até hoje eu não sei o que aquele abraço significava. Desculpa? Adeus? Manipulação? Tudo ao mesmo tempo, talvez. Fábio tocou no meu ombro quando passou. Disse: a gente se fala, pai. Nunca mais falei com ele de verdade. Mandou mensagem no meu aniversário uma vez. 2 palavras: feliz aniversário. Saúde. Depois nada. Eu assisti os 3 saírem daquela casa. Ricardo na sua carro de executivo. Cláudia choramingando no táxi. Fábio ligando a porta do carro com força demais. Depois fiquei sozinho na varanda. Na frente da rua vazia. Naquele mango que aprendi a ver. E aquilo que a gente chama de tristeza não era tristeza. Era alívio. Era leveza. Era o peso que a gente nem sabia que estava carregando saindo de uma vez. Ricardo não vem mais. Cláudia liga no Natal. No meu aniversário ela manda mensagem. Fábio sumiu. E eu vou acordar amanhã e vou ter aquele café na varanda. Vou ouvir aquele rádio dos anos 80. Vou olhar para o mango. Dona Geralda me traz um bolo de chocolate às vezes. Ela pediu desculpas. Eu não precisava de desculpas. Eu só precisava dela saber que tinha sido injusta. Tem um senhor da igreja, seu Benedito, 82 anos, que também vive sozinho. A gente joga dama no sábado. Eu não sabia que precisava de um amigo. Que precisava de conversa simples sobre coisa de nada. Que precisava sentar perto de um homem que não quer nada meu além da minha companhia. As pessoas me perguntam se fiz certo. Se me arrependo. E eu digo que não é sobre certo ou errado. É sobre verdade. É sobre decidir que a gente não vai ser um ativo. Que a gente não vai ser um objeto de herança. Que a gente vai ser uma pessoa. Mesmo que sozinho. Mesmo que com dor. Mesmo que doendo.